Trajetórias independentes maduras, séculos X-XVI. China Imperial Tardia, as dinastias Song, 960-1279, Yuan, 1271-1368, e início da dinastia Ming, 1368, cerca do século XVI-44. A situação da dinastia Song. Em 907, um comandante militar arrivista depôs o último imperador Tang e proclamou-se fundador de uma nova dinastia, breve, como se revelou. Mais uma vez, a China foi lançada em um período de divisão. No norte da China, 5 dinastias sucederam-se rapidamente. 3 delas fundadas por turcos Chatu e não por chineses étnicos, enquanto o sul da China era simultaneamente fragmentado em 10 regimes distintos. Dessa vez, porém, a divisão foi apenas temporária. Em 960, a mãe do imperador menino de 7 anos da última das 5 dinastias do norte, atuando na condição de regente, ordenou ao comandante da guarda do palácio, Zhao Guanyin, em 927-976, que conduzisse um exército rumo ao norte contra uma suposta invasão Khitan. Na segunda manhã da marcha, alguns oficiais de Zhao entraram em sua residência com espadas desembainhadas e o saudaram como imperador. O resultado foi um golpe sem derramamento de sangue que levou ao poder uma grande nova dinastia, a Song. Zhao Guanyin é conhecido pela história como o imperador Taizu da dinastia Song, reinado de 960 a 976. Como esse imperador Taizu tinha plena consciência da fragmentação causada pelo poder dos senhores da guerra desde meados da dinastia Tang, bem como da frequência de golpes militares, como aquele que o havia levado ao trono, ele se mostrou determinado, como imperador, a separar claramente o comando militar da administração civil. O imperador Taizu ofereceu um lendário banquete no palácio a seus generais mais graduados, no qual, com um brinde, retirou-lhes os comandos militares e os aposentou para uma vida de conforto civil na capital. As políticas do imperador Taizu seriam suficientemente bem-sucedidas para que, dali em diante, as mudanças dinásticas se tornassem muito menos frequentes e jamais voltassem a ser resultado de um golpe militar interno. Embora houvesse aproximadamente 80 dinastias na história chinesa pré-moderna, apenas 3 delas surgiram após a dinastia Song, sem contar regimes estrangeiros periféricos, que por vezes se estenderam sobre territórios chineses. Cada uma das poucas mudanças dinásticas remanescentes, além disso, pode ser atribuída a invasões estrangeiras. A ordem sociopolítica chinesa pré-moderna tornou-se notavelmente estável nos 1000 anos que se seguiram ao início da dinastia Song, em 960. Mas o outro lado dessa mesma moeda foi um declínio de longo prazo no prestígio do serviço militar e uma relativa fraqueza militar. A China passaria daí em diante a ser repetidamente ameaçada por conquistas estrangeiras. O paradoxo da dinastia Song é que, embora tenha sido um período em que a China liderou o mundo em tecnologia, prosperidade comercial e sofisticação cultural e artística, e um tempo em que o país pode ter abrigado 1/3 da população total do mundo, mesmo após a reunificação Song estar concluída, por volta de 978, tratava-se ainda de uma China algo diminuída e militarmente mais vulnerável. A perda do controle sobre as regiões fronteiriças da Ásia Interior não apenas reduziu geograficamente o Império Song, como também o privou de cavalos e de cavalaria de alta qualidade fornecidos pelas fronteiras. Uma cavalaria que, além disso, era menos dispendiosa do que as guarnições imperiais regulares, pois era composta por nômades pastoris autossuficientes, forçando a dinastia Song a gastar uma parcela maior de sua receita com o exército do que a dinastia Tang, mesmo sendo militarmente mais fraca. Ao mesmo tempo, a China Song encontrava-se agora cercada por importantes potências estrangeiras. De modo mais formidável, entre os vizinhos da dinastia Song, um povo nômade chamado Khitan, organizaram uma dinastia Liao, de estilo semi-chinês, que se estendia pelas estepes do norte e incluía 16 prefeituras do nordeste da própria China. Após um tratado firmado em 1005, a dinastia Song foi, inclusive, obrigada a realizar pagamentos anuais a Liao de 200 mil rolos de seda e 100 mil onças de prata, além de tratar a dinastia Khitan Liao como um poder equivalente. Outra dinastia formada pelo povo Tangut, chamada Xia Ocidental, Xixia, 1038-1227, controlava vastos territórios no que hoje é o noroeste da China.
Além disso, a região que hoje corresponde ao norte do Vietnã, após mais de 1000 anos como parte do Império Chinês, tornou-se independente durante o período de divisão pós-Tang e jamais foi reintegrada com sucesso ao Império Chinês. O Vietnã independente ao menos manteve o papel nominal de tributário da China, mas outros vizinhos da dinastia Song mostraram-se menos complacentes. Em especial, a dinastia Khitan Liao e a Xia ocidental Tanguti desenvolveram seus próprios sistemas de escrita, como os tibetanos do oeste já haviam feito, em vez de utilizar o chinês. O uso de escritas não chinesas colocou essas sociedades amplamente fora da esfera de uma civilização comum do leste asiático. Ao mesmo tempo, porém, a dinastia Khitan Liao adotou, em certa medida, o modelo político chinês. O fundador da dinastia Khitan, o mesmo homem que ordenou a adoção da primeira versão do distintivo sistema de escrita Khitan em 920, falava a língua chinesa e foi entronizado 2 vezes, uma como líder nativo no estilo Khitan em 907 e outra mais tarde como imperador ao estilo chinês em 915. De fato, de forma ironicamente curiosa, Khitan é a fonte última da palavra inglesa Cathay, que hoje constitui um nome poético alternativo para a China. Observou-se de maneira perspicaz que uma ênfase crescente nas diferenças entre o norte Khitan e o sul chinês coincidiu com uma similaridade política cada vez maior entre ambos, sugerindo que a rivalidade internacional pode até mesmo ser intensificada por um certo grau de comparabilidade na forma política. A dinastia Khitan Liao, por sua vez, governava uma variedade de tribos e povos diferentes, incluindo várias tribos Jurchen na área da atual Manchúria. Além dos Jurchen que se submeteram à dinastia Liao, existiam ainda outros chamados Jurchen selvagens, que viviam mais a leste, na região dos rios Amur, Ussuri e Sungari, na Manchúria. Essas tribos Jurchen, um nome que aparece pela primeira vez no início dos anos 900, falavam línguas tungúsicas que eram ancestrais daquilo que hoje chamamos de Manchu. Embora os Jurchen fossem aldeões semiagrícolas habitantes de florestas e não nômades, aprenderam com os Khitan as técnicas da guerra de cavalaria nômade e tornaram-se hábeis cavaleiros. Em 1114, guerreiros Jurchen, sob a liderança de um chefe tribal dinâmico chamado Aguda, 1068-1123, rebelaram-se e atacaram a dinastia Khitan Liao, adotando pouco depois para si o título dinástico em língua chinesa Jin, ouro. Por volta de 1122, essa nova dinastia Jin, governada pelos Jurchen, 1115-1234, havia efetivamente destruído o regime Khitan Liao, passando então a entrar em conflito com a China da dinastia Song, mais ao sul. Esses Jurchen mostraram-se inimigos ainda mais letais para os Song do que os Khitan jamais haviam sido. Em 1127, o imperador Song foi pessoalmente capturado e a dinastia Jin Jurchen conquistou todo o norte da China. Um irmão mais jovem do imperador capturado então assumiu o trono chinês e a dinastia Song prosseguiu, retirando-se para o sul, com capital provisória em Hangzhou, dando início ao período conhecido pela história como Song do Sul, 1127-1279. Após novas ações militares, a fronteira entre a dinastia Jin Jurchen e a Song do Sul estabilizou-se ao longo da linha do rio Wai, cerca de 100 milhas ao norte do Yangtze. Por certo tempo, a dinastia Jin, governada pelos Jurchen, tornou-se o estado mais poderoso do leste asiático. Após sua conquista fulminante do norte da China, muitos Jurchen desceram da Manchúria para a própria China. Em 1153, a capital da dinastia Jin Jurchen também foi transferida da Manchúria para o local que hoje é Pequim. Os Jurchen, contudo, permaneceram uma minoria, talvez cerca de 10% da população total da dinastia Jin. 2 ou 3 milhões de Jurchen governavam aproximadamente 30 milhões de chineses. Inicialmente, as populações Jurchen e chinesa da dinastia Jin foram organizadas separadamente, e houve até mesmo uma retomada consciente de práticas culturais Jurchen, mais tarde no período dinástico, após uma fase de centralização imperial ao estilo chinês. A partir de seus novos assentamentos espalhados pelo norte da China, porém, os Jurchen logo começaram a se casar com chineses e a falar a língua chinesa. Importantes eruditos confucionistas chineses que viviam sob a dinastia aceitaram plenamente sua legitimidade. Em certos sentidos, essa dinastia Jin chegou mesmo a se tornar aquilo que legitimamente poderia ser chamado de uma dinastia chinesa.
Ainda assim, a rivalidade da dinastia Jin, governada pelos Jurchen com a Song do Sul, não diminuiu. Alguns estudiosos chegaram inclusive a enxergar na hostilidade chinesa da dinastia Song contra os Jurchen um estágio inicial no desenvolvimento de um espírito de nacionalismo chinês. Então, em 1234, a dinastia Jin Jurchen foi submersa por uma ameaça nova e ainda maior vinda do norte, os mongóis. Mudança econômica e social, somando-se ao paradoxo de uma dinastia Song militarmente fraca, que, ainda assim, conseguiu florescer cultural e economicamente. Após a perda do norte em 1127, a Song do Sul, geograficamente muito reduzida, pode, em certos aspectos, ter entrado justamente na fase mais próspera de toda a dinastia. Embora a área territorial controlada pelos Song tivesse encolhido dramaticamente, o período da Song do Sul foi aquele em que o que se convencionou chamar de Revolução Econômica Medieval da China atingiu seu ápice. Arqueólogos descobriram grandes quantidades de porcelana chinesa e outros artefatos nas ilhas de Java e Sumatra, na atual Indonésia, no que hoje é a Malásia, nas Filipinas, na Índia, no leste da África, nos subúrbios do Cairo, no Egito e no Golfo Pérsico, datados do final da dinastia Tang e crescendo em volume durante o período Song. A China Song desfrutou de um comércio marítimo florescente com todo o mundo islâmico, alcançando tão longe a oeste quanto a Espanha mourisca e praticamente todas as regiões intermediárias. Na fase inicial do comércio marítimo internacional da China, grande parte das embarcações que chegavam aos portos chineses era estrangeira, primeiro sobretudo do Sudeste Asiático e, mais tarde, árabe e persa. Já em 750, um monge budista chinês, viajando rumo ao Japão, relatou ter visto numerosos comerciantes persas e árabes, bem como do sul e do sudeste asiático, em Guangzhou. Em 902, mercadores árabes e persas eram tão proeminentes nas águas asiáticas que se dizia que na ilha de Sumatra até os papagaios falavam persa e árabe, além de outras línguas. Na época da dinastia Song, porém, os próprios chineses passaram a se envolver ativamente no comércio marítimo, e os navios da China tornaram-se os maiores e mais refinados do mundo. Com compartimentos estanques, lemes de popa e guiados por bússolas magnéticas desde pelo menos o século XII, os navios chineses da dinastia Song tornaram-se visitantes regulares de portos e, por vezes, chegaram até mesmo ao Golfo Pérsico e ao Mar Vermelho. O viajante árabe do século XIV, Ibn Battuta, ao observar grandes navios chineses com 4 conveses e até uma dúzia de velas na costa sudoeste da Índia, concluiu: não há povo no mundo mais rico do que os chineses. Na época da dinastia Song, os bens de luxo de alto valor e baixo volume, que tradicionalmente haviam sido a base do comércio mundial de longa distância, começaram a dar lugar a mercadorias mais volumosas e baratas, como tecidos, porcelana, pimenta, arroz, açúcar e até madeira, que agora podiam ser transportadas economicamente por grandes distâncias em quantidade, com lucro. Diversos portos Song estavam ativos no comércio internacional, mas o mais importante era Quanzhou, localizado no continente, em frente a Taiwan. Embora grande parte do Velho Mundo estivesse integrada a essas rotas comerciais, o maior importador de porcelanas e moedas chinesas nesses séculos provavelmente foi o Japão. Um naufrágio do século XIV, ocorrido ao largo da costa coreana e explorado por arqueólogos modernos, fundou a caminho da China para o Japão, enquanto transportava 18.600 peças de cerâmica, madeira de sândalo e várias toneladas de moedas chinesas. A embarcação possuía uma tripulação aparentemente mista de chineses, coreanos e japoneses, com um capitão japonês. A sociedade chinesa da dinastia Song era altamente comercializada, tecnologicamente sofisticada e urbana. A população urbana da China Song pode inclusive ter sido equivalente a toda a população urbana do restante do mundo naquele período. Não era incomum que mercadores ricos combinassem seu capital por períodos fixos de investimento. O crédito estava disponível mediante comissão por meio de corretores locais e até contratos futuros com agentes comissionados já estavam sendo firmados. A comercialização tornara-se tão difundida que forças de mercado determinavam até atividades como a venda de concubinas, esposas secundárias e o comportamento religioso. Por exemplo, tornara-se normal contratar diferentes tipos de profissionais religiosos para realizar serviços religiosos específicos, como em uma transação de mercado, e abandonar qualquer Deus que não parecesse capaz de conceder bênçãos tangíveis.
Altos fornos movidos a carvão produziam ferro em quantidades que podem ter atingido no século XI níveis quase equivalentes à produção combinada de toda a Europa ainda no ano de 1700. A pólvora passou a ter ao menos aplicações militares limitadas, por exemplo, como elemento de ignição para lança-chamas à base de nafta. O papel moeda, que havia surgido pela primeira vez no final da dinastia Tang, encontrava-se em ampla circulação, e a tecnologia da impressão por xilogravura promovia uma revolução na disponibilidade de livros. A primeira edição dos clássicos confucionistas, impressa por ordem imperial, foi concluída em 953. A primeira impressão completa do cânone budista padrão do leste asiático, o Tripitaka, foi finalizada em 983, em 5.048 capítulos. Pouco depois do estabelecimento da dinastia Song, o Código Legal Song também foi ordenado para impressão e distribuição por todo o Império, em 963, utilizando a nova tecnologia da impressão para ajudar a legitimar a nova dinastia. Não apenas os governos central e locais, mas também academias privadas, indivíduos e livrarias profissionais contribuíram para uma explosão relativa da produção de livros impressos. Entre outras realizações literárias, a dinastia Song destaca-se pela compilação de várias enciclopédias que ainda hoje são valiosas, como o Taiping Yulan, enciclopédia compilada para inspeção imperial durante a Era Taiping, 976-984, concluída em 983 em 1000 capítulos. Essa enciclopédia organiza citações de cerca de 2.000 textos anteriores à dinastia Song, muitos dos quais hoje estão perdidos, segundo temas. Embora as primeiras enciclopédias chinesas tenham surgido no final da dinastia Han e no período de divisão, e algumas ainda sobrevivam da dinastia Tang, a dinastia Song representa um avanço decisivo nessa forma útil de conhecimento humano reunido e ordenado. A maior disponibilidade de livros também pode ter contribuído para uma grande transformação social. Na China Imperial tardia, a partir da dinastia Song-Ge, embora certamente existissem outros meios de enriquecimento, havia em grande medida apenas um verdadeiro caminho de carreira para a elite, o do funcionário erudito, ou mandarim. A palavra mandarim é inglesa, não chinesa. Deriva do português, em última instância do sânscrito, mas ainda assim é usada para descrever uma classe sociopolítica muito singularmente chinesa. Na China, é claro, não havia nada de novo na associação entre status de elite e carreira governamental, mas os mandarins do período imperial tardio, ao contrário de seus predecessores antigos, passaram a ocupar cargos quase exclusivamente com base em graus acadêmicos obtidos por meio de provas escritas corrigidas anonimamente. O sistema chinês de exames do Serviço Civil Imperial finalmente atingiu sua maturidade durante a dinastia Song. Se no final da dinastia Tang eram concedidos em média apenas 30 graus de Jinshi por ano, durante a dinastia Song do Sul, a média passou a 400 ou 500. Aproximadamente 95% de todos os homens, isto é, virtualmente todos, estavam aptos a participar do que se tornaram uma série de exames em escala imperial, iniciada com provas classificatórias em cada distrito. Embora o caminho dos exames jamais tenha sido a única forma de se tornar funcionário do governo na China imperial, na época da dinastia Song, ele se tornara tanto o meio normal quanto o mais prestigioso. E embora o número de cargos governamentais sempre tenha permanecido surpreendentemente pequeno, em 1800, sob a última dinastia, existiam apenas cerca de 20.000 postos em toda a burocracia civil regular. O simples fato de participar do sistema de exames já marcava alguém como membro da elite, mesmo que jamais fosse aprovado em qualquer prova. Nas duas últimas dinastias, Ming e Qing, cerca de 1 milhão de homens, em dado momento, estavam ativamente engajados na realização de exames, e os detentores dos graus acadêmicos de nível mais baixo compunham talvez 1 ou 2% da população total. Para o bem ou para o mal, o sistema de exames ajudou a moldar o tipo de sociedade em que a China imperial tardia se tornou. Em grau notável, tratava-se de uma sociedade voltada para a educação e o estudo dos livros. A elite era composta por eruditos. Segundo as concepções confucionistas de governo pelo exemplo moral, o próprio ato de governar é essencialmente um processo de educar as pessoas para que se aprimorem. Confúcio é considerado o primeiro mestre da China. Em balanço,
O sistema de exames nunca permitiu realmente tanta mobilidade social ascendente quanto por vezes se imagina. Casos autênticos de ascensão da miséria à riqueza eram raros, e um amplo extrato de famílias relativamente abastadas produzia a maior parte dos diplomados. O sistema tampouco recompensava a inovação tecnológica ou científica. Ainda assim, segundo qualquer padrão pré-moderno, tratava-se de uma ordem social relativamente fluida, na qual o status de elite não era diretamente hereditário, e as oportunidades de ascensão por mérito e esforço eram claramente visíveis, ainda que nem sempre efetivamente alcançáveis. O sistema de exames oferecia ao menos a aparência de igualdade de oportunidades e, ao mesmo tempo, garantia que a elite fosse extremamente bem instruída e profundamente imersa em valores confucionistas comuns. Isso também ajuda a explicar por que a sociedade chinesa do período imperial tardio foi excepcionalmente estável. Os valores éticos difundidos por essa educação abrangente nem sempre eram necessariamente aqueles dos quais hoje poderíamos aprovar. Por exemplo, a ênfase renovada no estudo dos clássicos confucionistas é por vezes responsabilizada por uma deterioração perceptível do status das mulheres. Na realidade, seria um pouco injusto culpar os moralistas neoconfucionistas pela prática do enfaixamento dos pés, que por acaso começou a se difundir justamente no período Song, e a propagação na China imperial tardia do ideal da viúva casta pode ter sido devida em parte a uma reação chinesa às circunstâncias peculiares do domínio mongol no século XIV. Ainda assim, o neoconfucionismo reafirmou princípios patrilineares e ideais patriarcais, como o da viúva casta e a separação de gêneros. O renascimento neoconfucionista pode ter contribuído para um enrijecimento das atitudes patriarcais na China imperial tardia. Neoconfucionismo. A prosperidade econômica da dinastia Song coincidiu, como não poderia deixar de ser, com um período de grande vitalidade cultural, tanto no âmbito da cultura popular urbana quanto nas belas artes. A pintura chinesa, por exemplo, atingiu na dinastia Song um nível de perfeição refinada que jamais foi superado, embora por vezes possa ter sido igualado. O desenvolvimento intelectual mais importante durante a dinastia Song foi, sem dúvida, o grande renascimento confucionista, que chamamos de neoconfucionismo. O movimento neoconfucionista surgiu no final da dinastia Tang, amadureceu durante a Song e continuou a dominar a alta cultura do leste asiático até o início do século XX. Ahm, Embora neoconfucionismo seja um rótulo conveniente em língua inglesa para esse amplo movimento, na realidade não existia um único nome chinês para ele, e os chineses tendiam a percebê-lo antes como um conjunto de múltiplas escolas associadas a eruditos individuais ou a grupos de estudiosos. De longe, a figura isolada mais influente foi Juxi, 1130-1200, cuja abordagem era por vezes chamada Dao Shui, ou estudo do Dao, confucionista. Os escritos de Juxi tornaram-se tão amplamente influentes que passaram a servir como denominador comum da educação no leste asiático pré-moderno. A partir desse período, esse neoconfucionismo distingue-se por transcender o comentário textual minucioso que havia dominado os estudos confucionistas anteriores, passando a formular questões filosóficas mais amplas, além de revelar um novo interesse por metafísica e cosmologia. Como ocorre com frequência, generalizações amplas podem ser enganosas, mas pode-se dizer que a visão subjacente de grande parte do neoconfucionismo era uma espécie de compreensão orgânica e holística do universo, baseada na ideia de que todas as coisas são compostas da mesma substância fundamental, o Qi, que recebe formas específicas singulares de acordo com os princípios, chamados Li. Um desenvolvimento adicional foi a noção, derivada do clássico Livro das Mutações, de que todas as transformações infinitas da matéria neste universo são, em última instância, impulsionadas por um único supremo último, Taiji, às vezes grafado Tai Chi, como em Boxe do Supremo Último, o conhecido exercício terapêutico das artes marciais. Essas ideias resultaram no célebre Diagrama do Supremo Último, uma representação esquemática de como esse Taiji, como ponto central da alternância entre Yin e Yang, acaba por gerar todas as coisas do universo. Esse novo interesse confucionista pela cosmologia reflete a influência contínua do budismo e do daoísmo. As academias confucionistas privadas que começaram a ser construídas no campo durante a dinastia Song assemelhavam-se estreitamente aos mosteiros budistas em sua arquitetura e disposição física. Seus regulamentos de vida comunitária
O estilo das palestras e a prática de venerar retratos de antigos patriarcas também eram semelhantes aos dos mosteiros budistas. Ainda assim, embora alguns budistas do início da dinastia Song tenham tentado sustentar que o budismo já era simplesmente parte da civilização chinesa, a corrente principal do neoconfucionismo rejeitou o budismo de modo explícito. A objeção confucionista fundamental ao budismo era a ideia de que a busca pessoal pela salvação religiosa individual seria inerentemente egoísta, representando o abandono de responsabilidades sociais essenciais. Os confucionistas continuaram a insistir na obrigação de trabalhar pelo bem público mais amplo. A reconciliação neoconfucionista entre esse imperativo secular e as influências inspiradas no budismo foi habilmente alcançada por meio de uma nova ênfase em um breve texto extraído de um dos clássicos antigos, frequentemente publicado e estudado de forma independente, chamado Grande Aprendizado. Esse texto fazia do cultivo individual de si, que na forma específica da prática neoconfucionista chamada sentar-se em quietude, não diferisse tanto da meditação budista, o primeiro passo rumo à paz do mundo. Os antigos que desejavam tornar manifesta a virtude ilustre por todo o reino, primeiro ordenavam bem seus próprios estados. Desejando ordenar bem seus estados, primeiro regulavam suas famílias. Desejando regular suas famílias, primeiro cultivavam suas próprias pessoas. Do filho do céu até o povo comum, todos devem considerar o cultivo da pessoa a raiz de todas as coisas. Apesar desse grande renascimento neoconfucionista, a tendência comum dos manuais didáticos de retratar o triunfo do neoconfucionismo sobre o budismo e o daoísmo, anteriormente dominantes durante a dinastia Song, constitui uma caricatura exagerada. As três tradições permaneceram influentes, e os estabelecimentos religiosos budistas e daoístas faziam eles próprios parte da sociedade de elite da dinastia Song, abaixo da qual existiam outros níveis de orientação religiosa que se estendiam até médiuns espirituais de aldeias humildes. Uma vasta coletânea da dinastia Song, intitulada Registro do Ouvi Dizer, Yanji, compilada por Hong Mai, 1123.202, por exemplo, contém cerca de 200 relatos de possessão espiritual. A China era um espaço imenso e a sociedade chinesa do período imperial tardio permaneceu ricamente complexa. Tempestade Mongol, Chinggis Khan, cerca de 1162-1227. Os mongóis eram em grande parte desconhecidos antes do século XII. Existem algumas referências obscuras em fontes do período Tang a uma tribo cujo nome, embora escrito de modo diferente, talvez fosse pronunciado de algo como Mongol, mas não é certo se se tratava realmente do mesmo grupo. De todo modo, em meados do século XII, os mongóis ainda eram apenas uma obscura tribo nômade das estepes, vivendo entre muitas outras. A história lendária de sua ascensão a uma proeminência capaz de abalar o mundo começa com o envenenamento fatal de um líder mongol durante o que se esperava ser uma refeição amistosa com a tribo vizinha dos tártaros, por volta de 1167. Após esse assassinato, a tribo mongol dispersou-se temporariamente. O filho do chefe morto, Temujin, fugiu com sua mãe para as montanhas, onde sobreviveram por meio da caça e da pesca. Gradualmente, após muitas façanhas, Temujin reuniu em torno de si um grupo pessoal de companheiros juramentados, que supostamente furavam os próprios dedos e misturavam seu sangue para se tornarem irmãos de sangue. Com o tempo, Temujin conquistou o reconhecimento como Khan, ou líder da tribo mongol, e adotou o título Chinggis, sem limites, Khan, também grafado Gengis Khan. Enquanto isso, o poder dos tártaros vinha crescendo na região oriental do deserto de Gobi. Para se opor a eles, Chinggis Khan buscou uma aliança com outra confederação tribal nômade, os Kereids, muitos dos quais eram cristãos nestorianos. Por volta do ano de 1198, essa aliança Mongol-Kereid entrou em guerra contra os tártaros, e Chinggis Khan pôde finalmente vingar o assassinato de seu pai. Nesse processo, Chinggis Khan também emergiu como um líder guerreiro extraordinariamente bem-sucedido. Em 1206, o exército de Chinggis Khan contava com cerca de 95 mil homens e, em uma assembleia de notáveis tribais, conhecida como Kuriltai, realizada naquele ano, ele recebeu o reconhecimento como Grande Khan sobre todos aqueles que vivem em tendas de feltro.
Muitos dos guerreiros que lutaram por Chinggis Khan eram, na verdade, falantes de línguas túrquicas e não mongólicas, e certamente não eram todos membros da tribo mongol original. Contudo, à medida que a estrela de Chinggis Khan ascendia de forma dramática, a identidade mongol também começou a se expandir. Chinggis Khan tornou-se o fundador de uma grande nova família imperial governante, que continuaria a fornecer grandes khans em linha direta masculina até a morte de Ligdan Khan, 1588-1634, em 1634. E o modelo imperial mongol ecoaria por muito tempo através da Eurásia, sob a forma de exemplos posteriores como os mogóis, os otomanos e os manchus. Ao longo da história imperial chinesa, desde o início da dinastia Han, no século II antes da Era Comum, a superioridade militar da cavalaria nômade representou uma ameaça recorrente. Como vimos, imperadores seminômades governaram muitas das dinastias do norte durante a grande era da divisão da China, e as dinastias reunificadas Sui e Tang emergiram de origens culturalmente mistas. Chegou-se inclusive a afirmar que seminômades ou pessoas nomadizadas governaram, de fato, a maioria de todas as dinastias da história imperial chinesa. Contudo, quase todos esses grupos governantes haviam começado como homens das fronteiras, nas áreas limítrofes imediatas da China. Em geral, já estavam profundamente expostos à civilização chinesa, e, em certo sentido, muitas vezes podiam ser considerados chineses. Os mongóis eram diferentes. Em linhas gerais, o modo de vida nômade, baseado na criação móvel de cabras, ovelhas, gado bovino, cavalos e camelos, é fundamentalmente distinto do modo de vida chinês estereotípico, baseado na agricultura sedentária intensiva. A fronteira ecológica entre as estepes e as terras agrícolas férteis é, além disso, relativamente nítida ao longo do limite entre a Mongólia e a China. Em outras partes da Eurásia que fazem fronteira com as estepes, a divisão ecológica pode ser menos pronunciada, e especialmente onde tanto nômades quanto agricultores eram muçulmanos, as fontes de conflito podem ter sido atenuadas. Os confrontos entre nômades e agricultores na fronteira da China podem, portanto, ter sido particularmente agudos, mas nem todos os chineses eram necessariamente agricultores. Sempre existiram criadores de gado e tribos seminômades vivendo dentro do Império Chinês, que frequentemente se estendia para o norte, incluindo ao menos a Mongólia interior. Guerreiros das fronteiras desempenhavam com frequência um papel útil a serviço do Império Chinês, e sempre existiu dentro da China certo grau de especialização ocupacional entre diferentes grupos. Os mongóis de Chinggis Khan foram a exceção. Eles provinham de maneira mais genuína de fora do mundo chinês e permaneceram outsiders de forma mais duradoura. Suas conquistas também não tiveram paralelo. A explicação para sua súbita irrupção a partir das estepes nesse momento específico sempre foi, em certa medida, um enigma histórico. Alguns estudiosos tentaram explicar as invasões mongóis como resultado de mudanças climáticas, argumentando que houve uma diminuição da temperatura média entre os anos 1180 e 1220, o que teria encurtado as estações de crescimento e levado os nômades a abandonar as estepes em busca de outros recursos. Nesse caso, porém, a tão criticada abordagem do grande homem na história também pode explicar muita coisa. A personalidade dinâmica do próprio Chinggis Khan, um comandante vigoroso que acreditava que o deus celeste Tengeri lhe havia concedido a missão de submeter o mundo inteiro a uma única espada, pode ter sido uma das principais razões para as conquistas mongóis explosivas. Embora toda a população das estepes da Mongólia no século XII talvez não ultrapassasse 1 milhão de pessoas, a resistência física dos nômades e sua habilidade com o cavalo e o arco fizeram deles uma força quase imparável. Após consolidar seu comando sobre as tribos das estepes da Mongólia em 1210, Chinggis Khan avançou para o sul contra a dinastia Jin, governada pelos Jurchen, no norte da China. Entre esse primeiro ataque e cerca de 1260, contudo, os mongóis fizeram poucas tentativas sérias de ocupar e governar os territórios que devastaram no norte da China, o que resultou em destruição ampla e duradoura. Em seguida, Chinggis Khan voltou-se para o oeste, liderando um ataque contra a Ásia Central. Em 1220, conquistou a cidade centro-asiática de Bukhara. Segundo a lenda, ao entrar na grande mesquita de Bukhara, Chinggis Khan teria se proclamado o flagelo de Deus. Chinggis Khan morreu em 1227,
antes que os mongóis completassem a destruição da dinastia Jin Jurshen no norte da China, em 1234, e antes mesmo que o ataque mongol contra a Song do Sul tivesse começado, em 1235. Ainda assim, a ofensiva mongol prosseguiu após sua morte. Exércitos anteriores de cavalaria nômade sempre haviam sido detidos pela barreira do rio Yangtze, pelos arrozais e pelo terreno geralmente úmido do sul da China. Para conquistar a Song do Sul, os mongóis precisaram aprender técnicas de guerra naval e de cerco, bem como novas tecnologias chinesas, como o uso da pólvora. Também fizeram amplo uso da estratégia clássica de conquistar o vale inferior do Yangtze, contornando e atacando ao longo do curso do rio a partir do oeste. Em 1279, o último pretendente ao trono Song afogou-se ao largo da costa sudeste, e os mongóis concluíram a conquista da China. Os mongóis conquistaram o maior império terrestre da história do mundo. No oeste, avançaram sobre partes da Polônia e da Hungria e chegaram até o Mar Adriático. No sul, realizaram incursões na Índia, embora não tenham então tentado ocupá-la. No nordeste, obtiveram a submissão da Coreia. Duas enormes invasões anfíbias das ilhas japonesas foram, porém, dispersas por tufões, com resultados desastrosos, e repetidos ataques ao sudeste na região do Vietnã ficaram atolados em selvas tropicais e em uma resistência feroz. Até mesmo o Império Mongol acabou por atingir seus limites. Enquanto as conquistas mongóis ainda se acumulavam, o neto de Chinggis Khan, Kubilai Khan, 1215-1294, foi aclamado Kagan, isto é, Khan dos Khans, ou Grande Khan, em 1260 e começou a consolidar no leste uma dinastia Yuan de estilo semi-chinês, com base em Pequim. A dinastia Yuan, 1270 e 1368. Embora Kubilai Khan se intitulasse Grande Khan, sua posição como líder supremo dos mongóis foi contestada por um irmão mais jovem e, posteriormente, por um primo. Fendas já começavam a surgir no vasto império mundial mongol. Essas fraturas podem ser rastreadas até o momento da morte de Chinggis Khan, quando cada uma de suas 4 principais linhas de descendência recebeu sua própria base territorial. Essas bases evoluíram para o que se tornaram 4 kanatos mongóis efetivamente independentes. A Horda Dourada na região da Rússia, o Ilkhanato na região da Pérsia, o Kanato de Shaddai na Ásia Central e a dinastia Yuan no leste asiático. A conversão dos Khans mongóis do oeste ao Islã em 1295, apenas 16 anos após os mongóis terem concluído a conquista da China da dinastia Song do Sul, pode ser considerada o marco do fim efetivo de qualquer império mongol mundial unificado. Chinggis Khan não era chinês, não havia passado muito tempo na China e não falava a língua chinesa. Seu neto, Kubilai Khan, por outro lado, viveu a maior parte de sua vida na China e governou principalmente sobre ela. Embora provavelmente nunca tenha aprendido a ler chinês e dependesse de intérpretes chineses, ele aprendeu a falar chinês o suficiente para, por vezes, corrigi-los de modo deliberado. Kubilai Khan frequentemente vestia trajes ao estilo chinês e, em 1266, construiu uma magnífica nova capital de estilo chinês em Pequim, então conhecida como Dadu, a Grande Capital. Kubilai Khan procurou conciliar seus súditos chineses, proibindo que nômades pastassem seus rebanhos em terras agrícolas chinesas. Em 1271, ele também adotou o título dinástico em língua chinesa Yuan, que significa aproximadamente origem ou início. Em certa medida, Kubilai Khan governou a China à maneira chinesa, mas a dinastia Yuan-Mongol era mais do que apenas a China. Os mongóis, por exemplo, haviam submetido o Tibete em 1252, estabelecendo pela primeira vez uma relação de patrono-sacerdote entre um império sediado na China e lamas tibetanos. As implicações dessa relação, inaugurada na dinastia Yuan, permanecem controversas até hoje. Dezenas de milhares de tropas russas estavam estacionadas no norte da China no século XIV, algumas delas nas proximidades do que hoje é Pequim, enquanto milhares de chineses foram deslocados para tão longe quanto o atual Irã, a fim de auxiliar no desenvolvimento econômico. Além disso, uma unidade de 1000 lares de artilheiros chineses, mobilizada pelos mongóis após 1251, introduziu a pólvora chinesa na Ásia Ocidental. Kubilai Khan dividiu a população de seu império Yuan multiétnico e multilingue em 4 categorias étnicas e hierárquicas, com os próprios mongóis no topo. Povos da Ásia Ocidental e Central, conhecidos como Semuren,
ocupavam a segunda posição mais privilegiada, enquanto os súditos da antiga dinastia Jin, no norte da China, vinham a seguir, sendo chamados de povo Han. Ironicamente, embora hoje a palavra Han signifique especificamente chineses étnicos, esses Han da dinastia Yuan incluíam Jurchen, Khitan e outros grupos há muito estabelecidos no norte, ao passo que os chineses étnicos que haviam sido súditos da antiga dinastia Song do Sul não eram chamados de Han, mas de povo do Sul, sendo relegados à base da hierarquia étnica. Na época da dinastia Yuan, o norte e o sul da China eram considerados lugares distintos. A maioria dos cargos de alto nível no Império Yuan era ocupada por não-chineses. O último imperador Yuan, Togan Temür, 1320-1370, reinado de 1333 a 1370, tinha uma esposa nascida na Coreia que foi chamada de a mulher mais poderosa da Eurásia. Sob a dinastia Yuan tardia, a capital, o que hoje é Pequim, curiosamente, pode ter estado mais estreitamente conectada à Coreia do que ao sul da China. Em todo o Império Yuan, muitas pessoas adotaram nomes pessoais mongóis, e até mesmo cavalheiros do sul da China teriam tentado falar a língua mongol, além de favorecer roupas e penteados mongóis. Apesar de tudo isso, a dinastia Yuan não se mostrou muito duradoura. Quando Kublai Khan concluiu a conquista da Song do Sul em 1279, ele já estava no fim dos 60 anos. Era idoso para os padrões da época, e seus últimos anos foram marcados por fracassos. Kublai Khan, por exemplo, tentou impor um novo sistema universal de escrita, baseado no tibetano, que simplesmente não conseguiu aceitação. Suas duas invasões do Japão foram desastres. Em 1294, ele morreu. Poucos anos após sua morte, o Império Mongol na China começou a se fragmentar em meio a disputas sucessórias. Tais conflitos pela sucessão eram uma característica frequente da história das estepes. Embora a tradição das estepes previsse que a liderança fosse amplamente hereditária dentro de uma mesma família, não existiam regras fixas de seleção, e a sucessão podia passar tanto de irmão mais velho para irmão mais novo, quanto de pai para filho mais jovem, assim como de pai para o filho mais velho. O resultado era que, quando um Khan morria, era normal que surgisse uma luta pelo poder. Além disso, e de forma catastrófica, a peste bubônica, ou algo semelhante, a identificação permanece controversa, também fez sua aparição no Império Yuan, governado pelos mongóis por volta da década de 1320. A partir daí, a peste pode ter se espalhado ao longo das recém-estabelecidas rotas comerciais transcontinentais mongóis até o Mediterrâneo e a Europa, onde a consequente peste negra teve um impacto profundo na história medieval europeia. Na China, estima-se que até um terço de toda a população possa ter morrido em decorrência da peste. Para muitos, parecia que o fim do mundo havia chegado. O caos foi interpretado por algumas pessoas como o prenúncio da chegada apocalíptica do Buda do futuro, Maitreya. Quando as autoridades mongóis reagiram com temor, tentando suprimir essas crenças religiosas apocalípticas, os fiéis começaram a se armar e a se rebelar. Enquanto isso, um certo adolescente chamado Zhu Yuanzhang, 1328-1398, havia ficado órfão e sido acolhido em um mosteiro budista, onde se preparava para se tornar monge. Quando o mosteiro em que vivera foi destruído por tropas mongóis, ele se juntou a um grupo rebelde de inspiração religiosa, conhecido como os Turbantes Vermelhos. Como rebelde, Zhu Yuanzhang demonstrou talento militar e rapidamente ascendeu nas fileiras, tornando-se por fim um rei com forças independentes próprias. Em 1368, aos 40 anos de idade, os exércitos de Zhu conseguiram capturar Pequim e reunificar a China. Xuanzang então proclamou-se imperador fundador de uma nova dinastia, a qual deu o nome de Ming. A palavra Ming significa brilhante, e o título foi escolhido para simbolizar a suposta vitória das forças da luz. Apesar da tendência natural de nacionalistas modernos de ver a dinastia Ming como uma restauração do domínio chinês nativo após um sombrio interlúdio de conquista estrangeira, as pessoas da época não a percebiam necessariamente nesses termos. Muitas famílias chinesas que haviam servido a dinastia Mongol Yuan passaram a considerá-la o objeto legítimo da lealdade confucionista. Foram necessários anos até que toda a China aceitasse plenamente a legitimidade dessa nova dinastia Ming chinesa nativa.
Em seu decreto de ascensão, até mesmo o próprio fundador da dinastia Ming reconheceu a legitimidade centenária da dinastia Mongol Yuan, embora insistisse que ela havia agora chegado ao fim. À parte a peste bubônica, os anos do domínio mongol na China não foram de todo terríveis. Foram, por exemplo, algo como uma idade de ouro para a pintura e o teatro chineses. Além disso, os mongóis promoveram o comércio e o intercâmbio cultural. Foram esses os anos em que o viajante árabe Ibn Battuta e o italiano Marco Polo visitaram a China, e em que cristãos nestorianos da China tiveram audiências com o Papa e com os reis da Inglaterra e da França. Mercadores italianos buscaram lucros em Pequim e Quanzhou. Elementos do estilo de vestuário mongol, incluindo tecidos com pequenos padrões, coletes e acabamentos de pele, difundiram-se por toda parte, da China e da Ásia Central até o norte da Índia, o Irã, o Egito e até mesmo a Inglaterra do século XIV. O século da paz mongol, cerca de 1250 a 1350, testemunhou conexões globais ampliadas e ajudou a inspirar uma posterior era europeia de exploração mundial. O relato de Marco Polo sobre seus 24 anos de viagem pelo Extremo Oriente revolucionou o conhecimento europeu sobre a geografia do mundo. Quer Cristóvão Colombo tenha ou não lido efetivamente Polo antes de zarpar em sua viagem histórica de descobrimento, é certo que ele conhecia a história de Polo. Na China, a reação da dinastia Ming à memória do domínio mongol pode ter sido, em certo sentido, o oposto da reação da Europa Ocidental. Um recuo em direção a um isolacionismo defensivo. De talvez maior importância para a história mundial, porém, foi o fato de que tanto a China quanto a Europa Ocidental se recuperaram da crise da conquista mongol e da peste bubônica de maneira mais bem-sucedida do que o Oriente e o Oriente Médio Islâmico. Após a tomada mongol de Bagdá em 1258, o Oriente Médio, que até então talvez sempre tivesse sido o principal centro mundial da civilização humana, entrou em uma fase de declínio econômico relativo de longo prazo, enquanto Europa, Índia e China emergiram como os novos grandes centros econômicos do mundo. O início da dinastia Ming, 1368, cerca do século XVI, tanto como reação à memória do domínio mongol, quanto talvez por sensibilidade em relação às suas próprias origens extremamente humildes, o fundador da dinastia Ming, Zhuangzhang, conhecido como imperador pelo nome póstumo de Templo Ming Taizu, reinado de 1368 a 1398, era notoriamente paranoico e despótico. Paradoxalmente, porém, ele também sustentou como nunca antes um ideal confucionista de austeridade puritana e de governo limitado por meio do exemplo moral. Sua visão do império era de uma vasta coleção de aldeias camponesas semi-autônomas. Os impostos eram deliberadamente mantidos baixos e pagos em espécie, isto é, em arroz ou outro produto, e não em dinheiro. A burocracia civil total do governo foi inicialmente mantida em apenas cerca de 8.000 funcionários. A mobilidade física também foi restringida. Sob o fundador da dinastia Ming, era exigido um certificado oficial para qualquer pessoa que viajasse mais de 30 milhas a partir de sua residência, e deslocar-se para além das fronteiras Ming, sem permissão oficial, era punido com a morte. Apesar do estereótipo do isolacionismo Ming, ao longo de toda a dinastia o Estado esteve ativamente envolvido em guerras externas. Os Ming travaram um total de 308 guerras no exterior, ou uma média de mais de uma guerra por ano. A maioria desses conflitos foi contra os mongóis. Inicialmente, ademais, os Ming adotaram uma postura ofensiva contra os mongóis. Mas em meados do século XV, o poder mongol havia se reerguido consideravelmente sob a liderança do grande mongol Oirat Ezen, falecido em 1455. Em 1449, Eisen chegou inclusive a capturar o imperador Ming e avançou até as muralhas de Pequim. Esse ressurgimento mongol levou a uma mudança estratégica Ming da ofensiva para a defensiva e resultou na reconstrução da Grande Muralha da China em sua forma hoje familiar. Dificilmente se poderia imaginar um símbolo mais sômbrio do isolacionismo defensivo Ming. Ainda assim, a dinastia Ming tardia também se tornaria paradoxalmente notável por sua crescente prosperidade comercial e participação no comércio internacional. E mesmo o início da dinastia patrocinou o episódio mais célebre da história chinesa de exploração marítima. O quarto filho do fundador Ming, nascido de uma consorte
mongol, tomou o trono à força de seu próprio sobrinho em 1402, tornando-se o terceiro imperador Ming, conhecido pela história como o Imperador Yongle, reinado de 1403 a 1425. Esse imperador Yongle possuía ambições extraordinariamente grandiosas. Em especial, encomendou uma série de expedições navais sob o comando de um eunuco muçulmano chinês chamado Zheng He, 1371-1433. Para a primeira expedição, em 1405, foi reunida uma frota de 62 grandes navios, alguns com cerca de 400 pés de comprimento, transportando aproximadamente 27.800 pessoas. Até 1433, 7 grandes viagens haviam sido lançadas, navegando pela costa oriental da África, passando por Hormuz até o Golfo Pérsico e avançando até o Mar Vermelho. Um pequeno grupo aparentemente chegou até Meca. Essas viagens trouxeram tributos de Hormuz, Mogadíscio, Bengala e outros lugares. Um rei do Ceilão foi levado à China e também animais exóticos para o zoológico imperial, como girafas vindas da África. A escala dessas imensas expedições navais, que superava tudo o que os monarcas europeus poderiam ter colocado no mar naquele período, é impressionante. Ainda assim, não se tratava propriamente de viagens de exploração, pois seguiam rotas comerciais já bem conhecidas desde os tempos romanos. O pai de Genré, muçulmano, aparentemente já havia realizado inclusive a peregrinação a Meca. As viagens não produziram descobertas significativas, nem tinham como objetivo promover o comércio, uma vez que o governo Ming não demonstrava grande interesse por atividades comerciais, e o comércio privado, de todo modo, desenvolvia-se por iniciativa própria. As expedições eram dispendiosas e impunham pesada carga aos recursos imperiais. Funcionários confucionistas, sempre preocupados em reduzir impostos e em dar descanso ao povo, estavam convencidos de que tais empreendimentos não compensavam seus custos. Após 1433, as expedições cessaram por completo. No início do século XV, a dinastia Ming possuía a marinha mais poderosa do mundo, mas ao longo dos 100 anos seguintes, essa frota formidável definhou. Em 1525, houve inclusive um édito imperial ordenando a destruição de todos os navios oceânicos. Ironicamente, porém, mesmo quando o governo Ming aparentemente recuava para um isolacionismo conservador, o comércio privado chinês ingressava no século XVI em uma nova fase de crescimento dinâmico. A China aproximava-se do limiar de sua era moderna inicial. Esses também foram tempos de novos e empolgantes desenvolvimentos intelectuais. Um afastamento particularmente importante da ortodoxia neoconfucionista de Zhu Xi surgiu, por exemplo, nos ensinamentos de Wang Yangming, 1472-1529. Wang Yangming foi um homem de notável atuação prática no governo e no serviço militar, que insistia que o conhecimento precisava ser realizado por meio da ação, que a piedade filial não pode ser aprendida apenas por palavras, por exemplo, mas deve ser alcançada pela prática. Contudo, o núcleo de sua filosofia era uma iluminação súbita de inspiração budista, ocorrida no meio da noite, em 1508, e a percepção de que todos os princípios já são inerentes à própria mente. A compreensão, portanto, pode ser alcançada simplesmente por meio da introspecção, sem necessidade de qualquer autoridade externa para validação. Em contraste com Juxi, que acreditava ser necessário primeiro adquirir cuidadosamente o conhecimento para distinguir entre o certo e o errado, Wang Yangming defendia a preexistência em todos de um conhecimento intuitivo, ou consciência inata, Liangji, termo que Wang tomou emprestado de Mêncio, do bem e do mal. Em sua forma extrema, essa confiança no conhecimento instintivo prenunciou o desenvolvimento do chamado Chan selvagem, ou Zen selvagem, no final da dinastia Ming, um movimento de pensamento livre que contribuiu enormemente para a abertura intelectual e, por vezes, para o individualismo excêntrico da China do início da Era Moderna, no século XVII. A dinastia Koré foi fundada em 918, por meio de uma rebelião liderada por Wang Khan, um homem oriundo de uma poderosa família mercantil e naval do noroeste da Coreia. Como governante de Coreia, Wang Khan é conhecido pela história como o rei Taejo, reinado de 918 a 943. Embora tenha fundado a dinastia em 918,
Somente em 935, o último rei de Silla abdicou em seu favor, e um período de rivalidade entre os chamados Três Reinos posteriores chegou ao fim com a reunificação da Península Coreana sob Goryeo. A dinastia Goryeo, como sua escolha de nome indica, apresentou-se em certa medida como herdeira do antigo reino de Koguri, que outrora se estendera por ambos os lados da atual fronteira coreana com a Manchúria. Quaisquer ambições que Goryeo pudesse nutrir em relação à Manchúria, contudo, foram frustradas pela ascensão do poder militar nômade Khitan, e mais tarde Jurchen e Mongol. Após a conquista Khitan do Estado Independente de Parhai, parcialmente influenciado pela cultura coreana, na Manchúria, em 926, Goryeo viu-se confinada à península, e a forma geográfica daquilo que hoje concebemos como Coreia foi consolidada. A ameaça muito real, representada pelo poder militar Khitan e posteriormente Jurchen, pode também ter funcionado como incentivo à consolidação política e cultural coreana. A rebelião de Wankan, Haejo, que estabeleceu a dinastia Goryeo, foi explicitamente justificada com referência à teoria chinesa do Mandato do Céu e ao venerado exemplo histórico chinês da conquista Zhou sobre a dinastia Shang, no século XI antes da Era Comum. As instituições políticas, jurídicas e econômicas de Kor continuaram igualmente a ser estruturadas segundo o modelo imperial chinês da dinastia Tang, então já desaparecida. Ao mesmo tempo, porém, a Coreia também alcançou maior distanciamento da China durante esse período e, em certo sentido, tornou-se mais coreana. Após a queda da dinastia Tang na China, em 907, e com a ascensão de potências intermediárias como a dinastia Khitan Liao e a dinastia Jurchen Jin, o contato entre a Coreia e a China foi interrompido. O início do período Goryeo vibra com impulsos coreanos de independência e afirmação, e as instruções do fundador Wangkong enfatizam a cultura e os valores singulares da Coreia. A forma de governar em Goryeo refletia a persistência de tradições nativas. Wangkong, por exemplo, buscou alianças matrimoniais com os senhores para fortalecer sua posição. Ao todo, teve 29 rainhas. Das 9 filhas que elas lideram, Wangkong casou 2 com o último rei de Silla, e outras foram dadas em casamento a seus próprios meio-irmãos. Na China, onde existia um antigo e absoluto tabu contra qualquer casamento entre pessoas que compartilhassem o mesmo sobrenome, fossem ou não de fato aparentadas, isso teria sido chocante. Mas os primeiros coreanos sequer possuíam sobrenomes, e o casamento entre primos e até entre meio-irmãos e meio-irmãs não era incomum na antiguidade, ao menos entre a aristocracia coreana. Embora os sobrenomes já tivessem sido introduzidos na época de Goryeo, algumas dessas práticas matrimoniais nativas mais antigas continuaram. Por exemplo, um homem recém-casado frequentemente passava a viver com a família da esposa, e se tivesse várias esposas, todas eram consideradas esposas regulares e não esposas secundárias ou concubinas, ao estilo chinês. As mulheres de Goryeo também continuavam a ter direito, de modo geral, a uma parcela igual à de seus irmãos na herança familiar. Como resumiu o estadista veterano Choi Yang-no, 927-989, ao final do século X, embora os sistemas chineses sejam bons de seguir, como os costumes de cada região possuem características próprias, seria difícil mudar todos os costumes. Não precisamos ser como a China em tudo. Mesmo influências chinesas diretas foram adaptadas de maneiras singularmente coreanas. Por exemplo, conhecedores consideram a porcelana de Goryeo, isto é, o celadon, ainda mais refinada do que a chinesa. A impressão pode ter sido inventada na China, e a maioria dos documentos na Coreia pode ter continuado por muito tempo a ser redigida em língua chinesa. Mas o primeiro uso conhecido no mundo de tipos móveis metálicos ocorreu na Coreia, pelo menos desde 1234. E, embora o budismo tenha sido transmitido à Coreia a partir da China, muitas vezes em formas especificamente chinesas, os coreanos adotaram consistentemente uma abordagem mais interdenominacional e sincrética. Isso culminou com o grande monge Chinú, 1158-1210, um dos poucos grandes mestres budistas coreanos que jamais estudaram na China, o qual sintetizou os ramos escriturais e meditativos divergentes do budismo coreano por meio de sua fórmula da iluminação súbita seguida de cultivo gradual. Dessa forma, Chinú reconciliou diferenças aparentemente irreconciliáveis entre o estudo doutrinário cuidadoso dos sutras e as concepções Chan, Han
em japonês Zen, acerca da natureza inexprimível da verdade última. Os coreanos, apesar de estarem imersos em um padrão geral compartilhado de civilização do leste asiático, demonstraram de maneira consistente traços próprios de inovação. Em vez de uma burocracia imperial altamente centralizada ao estilo chinês, a administração local sobre Coreia foi inicialmente deixada em grande parte nas mãos de senhores locais. Esses senhores frequentemente controlavam seus próprios exércitos privados, e o governo central apenas reconhecia a realidade de sua autoridade local preexistente ao lhes conceder títulos oficiais. O antigo sistema de ranks ósseos, do período Silla, foi, contudo, substituído por um novo sistema no qual as famílias aristocráticas passaram a ser estreitamente identificadas com o local específico onde sua linhagem estava estabelecida. Acompanhando essa mudança, difundiu-se também o uso de sobrenomes. Em tensão com esse sistema aristocrático nativo coreano, porém, em 958, Korea implementou exames do serviço civil ao estilo chinês com o auxílio de um conselheiro proveniente da última das 5 dinastias do norte da China pós-Tang. Embora os exames tenham começado em escala modesta, no longo prazo, a maioria dos funcionários coreanos passou a ser selecionada por meio desse tipo de avaliação. Isso não eliminou o predomínio aristocrático na Coreia, mas conferiu à aristocracia coreana uma orientação mais burocrática e confucionista. O sistema de exames também pode ter estimulado maior prestígio da aristocracia civil em relação à militar. Na época de Kori, a aristocracia coreana passou a ser conhecida coletivamente como Yangban, termo que se refere às duas ordens de funcionários civis e militares. O descontentamento militar com essa preferência civil pode ter contribuído para um golpe em 1170. Nesse ano, um comandante da Guarda Real massacrou muitos dos oficiais da corte e exilou o rei, executando posteriormente. Após isso, o poder real permaneceu por longo tempo nas mãos de generais e de seus retainers domésticos privados. Essa ascensão de uma ditadura militar na Coreia apresenta um paralelo intrigante com o estabelecimento quase simultâneo do shogunato e do domínio guerreiro no Japão. As instituições burocráticas civis centralizadas, contudo, permaneceram mais vigorosas na Coreia do que no Japão. E o período de dominação militar coreana foi, em todo caso, logo encerrado pela conquista mongol. A Era da Dominação Mongol, 1270-1356. Os ataques mongóis à dinastia Jin, governada pelos Jurchen, no norte da China, haviam começado em 1210, e as incursões mongóis contra a Coreia tiveram início em 1231. Embora os ataques tenham sido esporádicos, os exércitos mongóis devastaram e arrasaram quase toda a península. Em meio à destruição generalizada, por exemplo, a primeira edição do Tripitaka budista coreano foi queimada. Ainda assim, o governo de Kori persistiu obstinadamente em resistir aos mongóis a partir de uma base em uma pequena ilha ao largo da costa ocidental, e os combates continuaram intermitentemente até 1270, quando um governo pró-mongol foi finalmente estabelecido na Coreia. Mesmo depois disso, os mongóis permitiram que os reis de Kori mantivessem a forma de possuir sua própria dinastia coreana. Contudo, embora os reis coreanos continuassem a governar a península, entre 1270 e 1356 o fizeram em subordinação a senhores mongóis, inicialmente sob a vigilância direta de comissários mongóis residentes conhecidos como Darugashi, e, após 1280, supervisionados por uma instituição mongol chamada Quartel-General de Campanha da Expedição Oriental. Durante esses anos, os mongóis depuseram reis de Kori nada menos que 7 vezes. Os mongóis também estabeleceram literalmente laços familiares com seus vassalos de Kori. O filho do rei coreano casou-se com uma filha de Kubilai Khan, e gerações de príncipes de Kori cresceram na capital mongol, a atual Pequim, com mães mongóis, frequentemente servindo na guarda pessoal do grande Khan, o Keshig, que havia se tornado o campo de treinamento da elite da Eurásia. Coreia foi descrita de forma expressiva como um estado genro da dinastia Mongol-Yuan. Milhares de coreanos viviam na capital mongol e muitos adotaram nomes mongóis, falaram a língua mongol e passaram a usar vestimentas e penteados mongóis. Sob a dinastia Yuan, a cidade hoje conhecida como Pequim era a capital de um vasto império mongol transcontinental. Era mais do que apenas uma cidade chinesa. Ao mesmo tempo, porém, continuava sendo em grande medida uma cidade chinesa.
Em Pequim, coreanos visitantes tiveram contato com o neoconfucionismo. Em 1313, um rei coreano, após passar grande parte de seus 5 anos de reinado vivendo em Pequim, aposentou-se ali e fundou um salão neoconfucionista sino-coreano-mongol chamado Salão dos 10.000 Volumes. Enquanto isso, na Coreia, a academia foi reconstruída e o Santuário Nacional Coreano dedicado a Confúcio foi restaurado. Eminentes estudiosos confucionistas foram nomeados professores da academia e reuniram seguidores dedicados, rejeitando os antigos estudos textuais em favor de discussões mais estimulantes sobre o verdadeiro significado dos clássicos. Paradoxalmente, a suzerania mongol na Coreia contribuiu de forma decisiva para promover um renascimento neoconfucionista no país. À medida que o domínio mongol começou a se desintegrar na China, em 1356, o rei Kongmin, cujo nome mongol era Bayan Temür, reinado de 1351 a 1374, rompeu com a facção pró-mongol na Coreia e reafirmou a independência coreana, mas mesmo então continuou a cooperar militarmente com a dinastia Yuan contra forças rebeldes. Depois que o líder rebelde chinês Zhu Yuanzhang expulsou os mongóis de Pequim e fundou a nova dinastia Ming na China, em 1368, um poder mongol reduzido continuou a existir nas estepes e padrões diplomáticos complexos passaram a emergir. Embora o rei Kongmin tenha conseguido afirmar e manter com êxito a independência coreana, foi menos bem-sucedido em sua tentativa de estender a autoridade real sobre as poderosas famílias coreanas. Em 1374, ele foi assassinado por um aristocrata coreano. O início da dinastia Joseon, 1392, cerca do século XVI, 1910. Com o enfraquecimento do poder mongol, Koryo recuperou a independência, mas a dinastia enfrentou numerosos desafios. Um herói militar chamado Yi Sung, 1335-1408, que havia ascendido ao prestígio combatendo piratas japoneses, foi enviado em 1388 à frente de um exército de Coreia para resistir às reivindicações territoriais da dinastia Ming no norte. Após alcançar o rio Yalu, porém, Yi Sung deu meia volta com seu exército e marchou de retorno, derrubando o rei de Coreia. Em 1390, ele queimou dramaticamente todos os registros fundiários e promulgou reformas agrárias, o que pode ter contribuído para enfraquecer as grandes famílias de Koryo. Com o apoio entusiasmado de eruditos neoconfucionistas, em 1392, ele então estabeleceu sua própria nova dinastia. Por sugestão do imperador Ming, o nome do lendário antigo estado coreano de Chosun foi ressuscitado como título dessa nova dinastia coreana. Essa dinastia Chosun também é por vezes chamada de dinastia Yi, em referência ao nome de sua família governante. Exatamente como o fundador da anterior dinastia Koryo, Yi Sung-ge é conhecido pela história, como governante, pelo título de rei Taejo, reinado de 1392 a 1398. A explicação para essa repetição reside no fato de que Taejo significa grande fundador, ou grande progenitor, e constitui um título póstumo comum aos fundadores de dinastias do leste asiático. De fato, o fundador contemporâneo da dinastia Ming chinesa, Yuanzhang, também é conhecido pelo mesmo título póstumo, pronunciado Taizu, em chinês. Essa nova dinastia coreana, Chosun, perduraria notáveis 518 anos, até 1910, embora neste capítulo tratemos apenas do período inicial de Chosun. No início do século XV, a capital de Chosun foi transferida de Kaesong para o local hoje chamado Seul. Sob a nova dinastia, forças militares privadas foram finalmente eliminadas, e o poder armado passou ao comando central. Durante o reinado do especialmente célebre rei Sejong, reinado de 1418 a 1450, a fronteira norte foi enfim estabilizada de forma permanente ao longo das linhas dos rios Yalu e Tumen. O alfabeto nativo coreano, comumente chamado Hangul, também foi oficialmente promulgado pelo rei Sejong em 1446. Diferentemente dos silabários kana japoneses, trata-se de um verdadeiro alfabeto, com 28 símbolos e, além disso, uma invenção inteiramente independente, não derivada dos caracteres chineses, como ocorre com o kana japonês. Entre outras realizações do reinado do rei Sejong, foi estabelecido no reino, em 1442,
um sistema de pluviômetros, proporcionando à Coreia os mais longos registros de precipitação medidos do mundo. No século XVI, a inventividade coreana se manifestaria novamente com o primeiro uso mundial de navios de guerra couraçados. Os funcionários de Chon eram selecionados por meio de exames do serviço civil ao estilo chinês, realizados em língua chinesa escrita. Como, porém, na Coreia a ascendência era rigorosamente examinada antes que os homens fossem autorizados a prestar os exames, e como os Yangban coreanos, as duas ordens de funcionários civis e militares, se casavam apenas entre si, diferentemente do que ocorria na China Imperial tardia, a elite coreana permaneceu um grupo hereditário fechado, talvez cerca de 10% da população total, apesar do aspecto meritocrático do sistema de exames de inspiração chinesa. Abaixo da elite Yangban encontrava-se a maioria dos plebeus, em sua maior parte camponeses pobres, e abaixo desses plebeus havia ainda um grupo relativamente numeroso de escravos hereditários. Os escravos podem ter representado até 30% da população total. Eles não trabalhavam em equipes em grandes plantações, mas frequentemente cultivavam pequenos lotes sem muita supervisão direta, não de modo inteiramente distinto dos camponeses comuns. Por meio do estudo dos clássicos chineses, zelosos neoconfucionistas coreanos passaram a adotar a China antiga como modelo idealizado. A Coreia Chosun foi mais longe do que qualquer outro lugar do leste asiático, inclusive a própria China, na tentativa efetiva de recriar a Idade de Ouro da Antiguidade Chinesa, conforme a compreendiam a partir dos clássicos. As reformas de Chosun, que foram literalmente inscritas em uma série de códigos legais, incluíram a tentativa de legislar uma reestruturação da família coreana segundo a suposta ordem moral confucionista universal de descendência patrilinear, veneração ancestral e obrigações fixas de luto. Uma lei de 1390, por exemplo, exigia que os funcionários coreanos realizassem sacrifícios ancestrais em cada estação do ano. Ainda na época de Kori, a descendência familiar na Coreia era traçada tanto pelas linhas masculinas quanto femininas, mas no século XV as exigências de luto para parentes matrilineares foram rebaixadas. As mulheres gradualmente perderam seus direitos de herança e, após 1402, foram legalmente proibidas de montar a cavalo. O princípio da primogenitura passou a ser cada vez mais promovido, traçando a herança do filho mais velho ao filho mais velho, exclusivamente por meio da esposa legal e reduzindo o status dos filhos secundários e de todas as filhas. Filhos nascidos de esposas secundárias, concubinas, acabaram tornando-se inelegíveis para prestar os exames do serviço civil. O casamento entre pessoas com o mesmo sobrenome familiar foi proibido. Embora a implementação e a aplicação de todas essas medidas tenham sido graduais, ao menos entre a elite Yangban, os padrões chineses de casamento e família acabaram por se tornar predominantes. No início da dinastia Joseon, a pressão para conformidade com os ideais familiares confucionistas partia sobretudo do governo, mas no século XVII, os valores confucionistas passaram a ser promovidos de forma privada por meio da literatura popular e das academias privadas que começaram a surgir no interior. A primeira academia privada neoconfucionista Seon, da Coreia, foi fundada em 1543. Ao final do século XVIII, 823 haviam sido estabelecidas. O resultado foi aquilo que hoje costuma ser considerado a sociedade coreana tradicional. Famílias patrilineares compartilhando sobrenomes e sedes ancestrais, reivindicando descendência de um ancestral masculino comum e com a principal linha de descendência transmitida pelo primogênito da esposa principal. Por volta do século XVIII, a Coreia havia se tornado uma sociedade plenamente confucionista. Esses ideais confucionistas, contudo, eram compreendidos como verdades universais e não necessariamente como influências chinesas. De fato, os coreanos do final do período Joseon chegaram mesmo a sentir que eram melhores guardiões da verdadeira civilização confucionista do que os chineses degenerados, que haviam caído sob o domínio estrangeiro Manchu. A confucianização, porém, não foi toda a história. Persistiram lampejos de inovação coreana, como já vimos. Xamãs femininas, conhecidas como mudang, testemunham a força remanescente de antigas tradições nativas. Mesmo as influências confucionistas foram domesticadas de maneiras singularmente coreanas, e o budismo permaneceu influente, apesar do desprezo neoconfucionista.
Sob a dinastia Choson, os templos budistas foram excluídos da capital e perderam apoio oficial e isenções fiscais. Em 1395, a cremação dos mortos ao estilo budista foi proibida em favor do sepultamento confucionista. Ao longo da dinastia Choson, as práticas funerárias budistas foram gradualmente substituídas até mesmo nos níveis mais baixos da sociedade. Ainda assim, quando as forças governamentais foram repelidas por uma grande invasão japonesa, liderada pelo Senhor da Guerra Hideyoshi, entre 1592 e 1598, grupos de monges budistas coreanos ainda desempenharam um papel destacado na condução de uma resistência guerrilheira feroz. Japão guerreiro, final do período Heian, 794, século X, 1185, Kamakura, 1185-1333 e Muromachi, 1333-1568. A ascensão dos guerreiros, a partir da literatura japonesa do período Heian, 794-1185, é fácil ter a impressão de que os aristocratas esteticamente refinados da capital, Heian, atual Kyoto, mal tinham consciência da vida além dos arredores da cidade. A aristocracia vivia dos impostos arrecadados nas províncias, mas fora isso, demonstrava pouco interesse por elas. Paralelamente a essa negligência da elite, a capacidade do governo central de exercer controle administrativo efetivo sobre o campo também foi diminuindo progressivamente. No início, o desempenho dos governadores provinciais era cuidadosamente auditado por seus sucessores. No século XI, porém, já era raro que os governadores sequer visitassem as províncias que lhes haviam sido atribuídas. As responsabilidades administrativas locais eram, em vez disso, repassadas a delegados. Enquanto isso, nas províncias, novos tipos de homens fortes locais começaram a emergir. Uma das principais intenções da ampla reorganização do Estado japonês, que se seguiu ao golpe de Taika no final dos séculos 7 e 8, havia sido criar um império centralizado ao estilo chinês, cujas capacidades ampliadas incluiriam, não em menor grau, a mobilização de um grande exército, semelhante aos enormes exércitos continentais que haviam combatido nas guerras do século 7 pela unificação da Península Coreana. O recrutamento militar foi introduzido no Japão e criou-se um exército de soldados camponeses de infantaria, armados com bestas e organizados em unidades provinciais sob o comando dos governadores. Contudo, a ameaça de uma invasão vinda do continente logo diminuiu. O recrutamento militar impunha um peso excessivo às famílias camponesas comuns, e o alistamento foi abandonado já em 792. O Japão não enfrentaria outro inimigo estrangeiro sério por muitos anos, mas a paz externa não eliminou a necessidade de forças armadas internas. Por um lado, povos não japoneses chamados emishi ainda viviam no extremo nordeste da ilha principal. Esses emishi realizavam incursões contra assentamentos japoneses, e conflitos significativos com eles não terminaram até 811. Além disso, a segurança local, a manutenção da lei e da ordem, sempre foi uma preocupação. Mesmo em seu auge, no século VIII, a infantaria camponesa recrutada já havia sido suplementada por guerreiros montados oriundos de famílias rurais de elite. A arte do arco montado vinha sendo praticada no Japão desde cerca do século V, e, especialmente no leste do país, existia uma longa tradição entre a elite local de caçar a cavalo e portar armas. Os guerreiros japoneses que começaram a surgir nesse período ainda não eram exatamente os familiares samurais posteriores. A palavra samurai significava originalmente apenas assistente e, no século VIII, referia-se tipicamente a servos domésticos. No início do período Heian, o termo passou a ser aplicado a guardas armados domésticos a serviço de nobres da corte. Tais guardas privados tornaram-se necessários em razão da deterioração da segurança até mesmo na capital. Outro termo relativamente familiar para os guerreiros, bushi, ou cavaleiro militar, só passou a ser usado por volta do século XII. No período inicial, os guerreiros japoneses eram mais comumente chamados de tsuwamono. A evolução desses guerreiros rurais relativamente rústicos em uma classe hereditária de elite samurai plenamente formada só se completaria tão tarde quanto o século XVI. Os primeiros guerreiros japoneses eram, sobretudo, arqueiros montados. O caminho do guerreiro era o caminho do arco e do cavalo. O culto à espada foi um desenvolvimento posterior.
No século VIII, os exércitos de infantaria camponesa japoneses haviam adotado a besta como sua principal arma. Contudo, embora a besta seja relativamente fácil de apontar e disparar, ela é difícil de fabricar. No século IX, a besta foi em grande parte abandonada no Japão. O arco longo, em contraste, é mais fácil de produzir, mas exige muito mais habilidade para ser utilizado de forma eficaz, especialmente a cavalo. Ao menos se acreditarmos nos relatos épicos japoneses, o combate individual montado tornou-se o estilo preferido de luta. O combate iniciava-se com uma troca ritualizada, na qual eram anunciados os nomes, a idade, o posto e a genealogia dos combatentes, a fim de estabelecer adversários adequados. A recompensa de um guerreiro era então calculada pela tomada das cabeças inimigas. Inicialmente, os guerreiros japoneses eram apenas guerreiros em tempo parcial e agricultores em tempo parcial, que se reuniam em bandos armados rurais relativamente instáveis. Guerreiros do leste começaram a fortificar suas residências com fossos e paliçadas, e no final do século XI, esses guerreiros orientais também passaram a formar grupos alinhados, notadamente com as famílias Taira ou Minamoto. As famílias Taira e Minamoto eram ramos secundários da linhagem imperial. A família imperial japonesa era bastante numerosa. No início do século X, havia aproximadamente 700 membros com direito a sustento público. Para reduzir a pressão sobre os recursos decrescentes do governo central, no século IX, descendentes secundários de imperadores passaram a ser rebaixados do status imperial para o de nobreza comum, recebendo novos sobrenomes como Minamoto ou Taira. A família imperial japonesa não possui sobrenome. Embora já não fossem da realeza, essas novas casas ainda desfrutavam de imenso prestígio, especialmente nas regiões rurais fora da capital. Mais ou menos na mesma época em que bandos guerreiros começaram a se formar no campo em torno das famílias Taira e Minamoto, a dominação da corte imperial pela família Fujiwara, que havia durado quase 2 séculos, também passou a ser desafiada pela instituição do imperador retirado, isto é, o controle que antes fora exercido sobre os imperadores por seus avós maternos ou tios Fujiwara foi substituído pelo de seus próprios pais. Em 1068, o primeiro imperador em 170 anos, cuja mãe não era uma Fujiwara, ascendeu ao trono. Durante aproximadamente um século a partir de então, uma sucessão de 3 imperadores abdicou precocemente e estabeleceu escritórios administrativos a partir de suas residências, como imperadores retirados, a partir dos quais exerceram de fato o poder supremo. O imperador Shirakawa, 1053-1129, reinado de 1072 a 1086, por exemplo, abdicou do trono em 1086, mas só morreu em 1129. Esses imperadores retirados assumiam votos budistas e, por isso, também são por vezes chamados de imperadores claustrados. Entre 1068 e 1180, houve 10 imperadores reinantes, mas apenas 3 imperadores retirados foram as figuras verdadeiramente dominantes durante a maior parte desse período. Essa instituição do imperador retirado revelou-se um instrumento eficaz para fortalecer a posição econômica e política da família imperial, mas naturalmente também criou um potencial de tensão entre o imperador oficialmente reinante e o imperador retirado. No início do século XII, um ramo da família Taira demonstrou sua capacidade militar ao reprimir a pirataria no mar interior, passando então a se vincular ao imperador retirado como sua escolta armada pessoal. Em 1156, pela primeira vez em séculos, a força militar foi convocada para resolver uma disputa dentro da própria família imperial. Um líder da família Taira, chamado Kiyomori, 1100-1181, apoiou o imperador reinante Go Shirakawa, 1127-1192, reinado de 1155 a 1158, contra um imperador retirado, cujas próprias forças armadas eram em grande parte recrutadas da família Minamoto. Embora, na prática, as linhas sido traçadas, jamais tenham sido traçadas com precisão em campos familiares distintos. Era perfeitamente normal que alguns membros de uma família lutassem contra outros membros da própria família. Iniciou-se uma grande rivalidade entre os clãs Taira e Minamoto, destinada a mudar para sempre o curso da história japonesa. A Guerra Genpei, 1180-1185. No conflito de 1156, o imperador Go Shirakawa, apoiado pelos Taira, saiu vitorioso.
Ele então abdicou em 1158, tornando-se ele próprio o imperador retirado. Após mais um confronto armado em 1159 e 1160, o principal líder remanescente da família Minamoto foi traiçoeiramente assassinado em seu banho. As vidas de dois de seus filhos, contudo, foram inesperadamente poupadas. Um deles teria sido salvo, segundo a narrativa, porque Taira Kiyomori ficou cativado pela beleza de sua mãe. O outro, o irmão mais velho, Minamoto Yoritomo, 1147-1199, foi poupado porque a madrasta de Taira Kiyomori foi tomada por lembranças sentimentais de seu próprio filho perdido. Embora a vida de Minamoto Yoritomo tenha sido preservada, ele foi exilado para uma península distante no leste, onde passou as 2 décadas seguintes no desterro. O leste, a grande planície de Kanto em torno do que hoje é Tóquio, tornar-se-ia seu novo lar permanente. Taira Kiyomori passou então a comandar uma força militar praticamente incontestável na capital Heian. Embora por muito tempo tenha permanecido como cliente subordinado à autoridade do imperador retirado, em 1177 Kiyomori ascendeu ao mais alto cargo da corte. Em 1171, Kiyomori articulou o casamento de sua filha com o imperador, e depois que essa filha deu à luz um filho imperial, em 1180, esse neto do próprio Taira Kiyomori tornou-se o imperador reinante, Antoku, reinado de 1180 a 1183. No auge do Pomori, sua família parecia exercer um controle sufocante sobre toda a corte. Ao todo, mais de 60 governadores de províncias, zonas militares e distritos, bem como 16 nobres e mais de 30 cortesãos, provinham de seu clã. Parecia que o mundo inteiro era governado apenas por seus parentes. O último freio ao poder de Taira Kiyomori foi eliminado por um golpe em 1179, durante o qual o imperador retirado Go Shirakawa foi destituído e colocado em prisão domiciliar. Esse golpe revelou-se excessivo, pois despertou oposição dentro da família imperial. Em 1180, o filho de Go Shirakawa emitiu um chamado às armas contra os Taira. Esse príncipe imperial havia sido privado de sua própria oportunidade de se tornar imperador devido às manobras de Kiyomori para colocar um neto Taira no trono. Embora o príncipe rebelde tenha sido logo morto, seu apelo foi atendido por um agora adulto Minamoto Yoritomo, que se encontrava na remota região oriental de Kanto. Yoritomo declarou Kanto independente, e guerreiros locais prontamente passaram a substituir os oficiais nomeados pela capital imperial. Ao recompensar seus seguidores guerreiros com terras confiscadas do inimigo ou ao confirmar seus títulos fundiários existentes, Minamoto Yoritomo conseguiu reunir um enorme exército. Em breve, estabeleceu seu quartel-general em um local chamado Kamakura, na base de uma península na região de Kanto. A guerra que então se desencadeou entre os guerreiros Minamoto do leste e as forças Taira baseadas na corte, no oeste, ficou conhecida como a Guerra Genpei, 1180 a 1185. O nome Genpei deriva, de forma algo confusa, de leituras japonesas alternativas dos caracteres chineses com que se escrevem Minamoto e Taira. A história desse conflito se desenrola naquela que talvez seja a maior de todas as narrativas guerreiras japonesas, o Conto dos Heike, obra que se desenvolveu a partir de uma tradição de narração oral por monges itinerantes cegos no século XIII. Quase imediatamente, os Taira lançaram uma expedição de sondagem em direção a Kanto, para sufocar a rebelião liderada pelos Minamoto. As tropas Taira, contudo, entraram em pânico com o ruído produzido por algumas aves durante a noite, que interpretaram erroneamente como sinal de um ataque surpresa iminente, e fugiram sem sequer entrar em combate. Durante os 3 anos seguintes, houve algo semelhante a uma guerra de fachada, enquanto Minamoto Yoritomo se ocupava em consolidar seu controle sobre Kanto. Por algum tempo chegou a parecer possível que o Japão se dividisse entre leste e oeste. No século XII, a planície de Kanto, no leste, e a outra grande planície do Japão, no oeste, próxima à capital, juntas concentravam cerca de 40% da população total das ilhas japonesas. Em 1183, a guerra finalmente foi retomada com intensidade quando Minamoto Yoritomo passou à ofensiva, embora ele próprio permanecesse em Kamakura, permitindo que outros assumissem o comando tático no campo de batalha. Taira Kiyomori havia, entretanto, morrido de febre no início da guerra, em 1181.
Os Taira foram rapidamente expulsos da capital e recuaram lentamente para o extremo ocidental da ilha principal, onde, em uma batalha naval decisiva travada a partir de numerosas pequenas embarcações em 1185, em um local chamado Dan-Ura, ah, os últimos remanescentes dos Taira foram aniquilados e o imperador menino se afogou. O vencedor, Minamoto Yoritomo, então realizou algo notável, permaneceu em Kamakura e não se transferiu para a capital imperial. O shogunato de Kamakura, 1185-1333. A Guerra Genpei revelou-se um grande ponto de inflexão na história japonesa. O vencedor, Minamoto Yoritomo, permaneceu em seu quartel-general oriental em Kamakura, que passou a ser conhecido como Bakufu, ou Governo da Tenda Militar. A corte imperial permaneceu distante, a oeste, na antiga capital Kyoto. Ainda assim, o Japão não se dividiu entre ambos, ao menos não em duas partes separadas, embora a erosão do poder do governo central tenha continuado. Yoritomo reivindicava a autoridade direta apenas sobre sua própria rede de guerreiros vassalos, ou homens da casa. Ele consolidou seu domínio sobre esses guerreiros ao também reivindicar o direito de recompensá-los com nomeações como administradores de propriedades por todo o Japão. O imperador em Kyoto, contudo, permaneceu como a fonte última da legitimidade governamental. Em 1192, Yoritomo recebeu do imperador o título Sei Taishogun, ou Grande General Pacificador dos Bárbaros. Esse título é comumente abreviado simplesmente para Shogun. Yoritomo foi o primeiro shogun do Japão. É evidente que, nas últimas décadas do século XII, o Japão havia cruzado um limiar importante, passando da era Heian, de governo aristocrático, civil e centralizado, para um período de domínio militar, progressivamente descentralizado, a era dos shoguns. Como sinal das mudanças radicais dos tempos entre 1200 e 1840, nenhum imperador japonês parece ter usado efetivamente o que hoje consideramos o título imperial padrão, Tenno. Essas transformações não foram necessariamente percebidas à época como aquilo que chamaríamos de progresso. Muito pelo contrário, havia um sentimento difuso de declínio. Tornou-se comum entre os budistas falar que se havia ingressado na última era da lei, quando os ensinamentos do Buda teriam alcançado seu estágio final de decadência humana. O tema melancólico do conto dos Reiki era justamente a vitória de guerreiros rudes do leste sobre os culturalmente refinados Taira da corte imperial. Os guerreiros japoneses ainda não possuíam um monopólio privilegiado sobre o porte de armas ou a montaria a cavalo, e frequentemente permaneciam figuras bastante rústicas. Os nobres da corte continuavam a personificar o requinte cultural e o prestígio social. O próprio Minamoto Yoritomo devia sua estatura imponente mais à sua ascendência imperial do que a quaisquer habilidades excepcionais como guerreiro. As percepções, porém, nem sempre correspondem à realidade. Havia também sinais de desenvolvimentos mais positivos no período Kamakura, incluindo uma redução da distância entre a alta cultura da elite e a cultura dos comuns, por meio da pregação budista popular e da nova literatura guerreira, frequentemente oral. Um costume japonês especialmente atraente, o banho regular, também se manifestou pela primeira vez nesse período, com o surgimento de banhos públicos em mosteiros, a partir do século XIII. Mercados locais começaram a se difundir nesse mesmo século, e um novo excedente agrícola foi acumulado e passou a ser comercializado em uma economia monetária cada vez mais baseada em dinheiro. Esse numerário assumia a forma de moedas chinesas de cobre, importadas do continente em grandes quantidades. Somente no século XVI voltariam a ser cunhadas moedas no Japão. Apesar da trajetória singular seguida pelo desenvolvimento histórico japonês, durante a era dos shoguns e dos samurais, o contato com outras partes do leste asiático permaneceu importante. A sociedade guerreira japonesa era, de fato, possivelmente mais profundamente confucionista em seus valores éticos do que a antiga aristocracia Heian havia sido. Os relatos de guerra, por exemplo, enfatizavam as relações dos guerreiros com seus senhores segundo o ideal confucionista da lealdade. Até mesmo a noção budista da última era da lei havia sido elaborada originalmente na China. Desenvolvimentos importantes do budismo japonês nesse período foram frequentemente extensões de influências chinesas. Por exemplo, Honen, 1133-1212, era um monge japonês do grande complexo do templo Tendai no Monte Hiei, a montanha mais alta que domina Kyoto pelo nordeste.
vivendo na época da Guerra Genpei, achou muito fácil acreditar que a última era da lei havia chegado, um tempo em que a salvação já não seria possível, exceto por meio da fé na compaixão dos Bodhisattvas. Onen passou a pregar uma mensagem inspirada de salvação universal por meio da intervenção do Bodhisattva Amitabha, com sua promessa de renascimento na Terra pura para os fiéis. Tudo o que era necessário era recitar sinceramente: Eu deposito minha fé no Buda Amitabha, em japonês Namu Amida Butsu. Embora Honen tenha sido expulso do Monte Hiei por controvérsias em 1207, seu exílio apenas contribuiu para difundir ainda mais sua mensagem de fé, à medida que viajava e pregava fora da capital. Após sua morte, embora a devoção a Amitabha e a Terra Pura já fosse antiga em todo o leste asiático, os seguidores de Honen estabeleceram uma seita distinta da Terra Pura, Jodo, que acabaria por reunir o maior número de fiéis budistas no Japão. O budismo Zen, em chinês Chan, foi especialmente acolhido pelo shogunato de Kamakura como um meio de transformar os guerreiros rudes do leste de Kanto em formadores de novas modas sofisticadas, tanto seculares quanto religiosas, importadas do continente. Ao final do período Kamakura, havia mais de 200 monges chineses vivendo no Japão, e centenas de monges japoneses haviam feito a viagem à China. Esse budismo Zen contribuiu decisivamente para estabelecer aquilo que hoje consideramos gostos caracteristicamente japoneses em poesia, jardins de pedras, chá, pintura monocromática e arquitetura. Apesar desses contatos contínuos com o continente, porém, é importante enfatizar que tudo isso ocorreu no contexto de uma cultura ainda profundamente singularmente japonesa, que ademais evoluía então segundo linhas independentes que, de modo curioso, em certos aspectos, talvez ecoassem mais os desenvolvimentos da Europa Ocidental medieval contemporânea do que os da China. As ilhas japonesas permaneceram separadas do continente do leste asiático. Ainda assim, as invasões mongóis de 1274 e 1281, embora tenham sido repelidas com sucesso, lembraram que as ilhas não existiam em completo isolamento. Em sua esteira, os japoneses começaram a se tornar novamente um pouco mais ativos no exterior. Inicialmente, grande parte dessa atividade assumiu a forma de pirataria, dirigida sobretudo contra a Península Coreana. Em 1350, uma frota de 100 navios piratas japoneses desceu sobre a costa coreana, e piratas japoneses retornaram à Coreia outras 5 vezes nesse mesmo ano. Como já vimos, a pirataria japonesa desempenhou um papel no estabelecimento da nova dinastia coreana Choson em 1392. O legado das invasões mongóis também deixou grande insatisfação interna no Japão, pois havia pouquíssimos despojos de guerra com os quais recompensar os guerreiros que haviam derrotado os mongóis. Afinal, expulsar invasores mongóis ia novas terras para serem distribuídas. Minamoto Yoritomo morreu em 1199 e sua viúva viveu por mais um quarto de século. Ela se tornou o verdadeiro centro do poder, por vezes chamada de a Shogun Freira. Era implacável e chega até a ser suspeita de ter arquitetado o fim da linhagem direta de Minamoto Yoritomo, com o assassinato de seu próprio filho mais novo, em 1219. O término da linhagem de Yoritomo deixou sua própria família, os Hojo, em posição de controlar o shogunato de Kamakura como regentes. Naturalmente, porém, outros vassalos proeminentes de Kamakura tendiam a ressentir-se dessa dominação da família Hojo. Muromachi, 1333-1568. As circunstâncias realmente precisariam ser excepcionais para que o imperador se rebelasse, mas foi exatamente isso que ocorreu em seguida. Surgira uma disputa sucessória entre dois ramos da família imperial, que havia sido resolvida com um acordo para alternar o trono entre as duas linhagens após 1290. Em vez de abdicar em favor do outro ramo de sua própria família, contudo, em 1331, o imperador Go-Daigo, reinado de 1318 a 1339, rebelou-se. O shogunato de Kamakura talvez dispusesse dos recursos militares necessários para conter esse imperador rebelde, mas muitos guerreiros passaram a apoiar a causa imperial. Até mesmo alguns dos principais vassalos de Kamakura desertaram, entre eles um homem chamado Ashikaga Takauji, 1305-1358. A mãe de Takauji pertencia à família Hojo, regente em Kamakura, e ele reivindicava a descendência de um ramo da família Minamoto. Com vassalos tão importantes voltando-se contra ele,
Em 1333, a cidade de Kamakura foi incendiada. A família Hojo e seus fiéis remanescentes cometeram suicídio em massa, e o shogunato de Kamakura chegou ao fim. A aspiração do imperador Go-Daigo não era apenas manter o trono, mas realizar uma verdadeira restauração imperial. O retorno do poder real do quartel-general militar dos shoguns ao governo central imperial. O imperador Go-Daigo, portanto, nomeou seu próprio filho como shogun e fundiu os cargos anteriormente separados de governador civil e militar das províncias em um único novo posto, que passaria a ser designado pelo imperador e não pelo shogun. Os principais guerreiros ficaram naturalmente insatisfeitos por serem excluídos por esse arranjo imperial, e rivalidades entre grandes chefes militares também criaram fissuras na corte. Em 1336, Ashikaga Takauji expulsou o imperador à força de Kyoto, entronizou um novo imperador de sua própria escolha e fez-se nomear shogun em 1338. Takauji tornou-se assim o primeiro de uma nova linhagem de shoguns Ashikaga. Esse shogunato Ashikaga também é conhecido como período Muromachi, em referência ao bairro de Kyoto, onde os shoguns Ashikaga estabeleceram seu quartel-general. O imperador Go-Daigo, contudo, não se rendeu. Após ser expulso da capital, refugiou-se em um local ao sul de Kyoto chamado Yoshino. Passaram a existir agora duas cortes imperiais, e combates esporádicos entre essas chamadas dinastias do norte e do sul prosseguiriam por mais de meio século, até 1392. As questões de legitimidade imperial tornaram-se, porém, secundárias diante da ambição pessoal, pois os guerreiros utilizavam o pretexto de lealdade a um ou outro imperador para saquear vizinhos e adquirir terras. Em 1351, o próprio Ashikaga Takauji chegou até mesmo a mudar de lado, depois que seu irmão obteve temporariamente a vantagem em Kyoto. Após derrotar e matar o irmão, Takauji mudou de lado mais uma vez. Observou-se que sua ascensão foi realizada por meio de 3 traições. Primeiro contra Kamakura, depois contra o imperador Go-Daigo e, por fim, contra o próprio irmão. O Japão ingressava em uma era de instabilidade, na qual se tornou comum que vassalos derrubassem traiçoeiramente seus senhores. Ashikaga Takauji devolveu a sede do poder à capital imperial Kyoto, embora se assegurasse de que o poder real permanecesse nas mãos do shogun e não do imperador. Kyoto voltou a florescer e os shoguns Ashikaga passaram a explorar uma economia urbana comercial em crescimento. No momento em que as cortes do norte e do sul foram reunificadas em 1392 sob o terceiro shogun Ashikaga, Yoshimitsu, 1358-1408, a maior parte da receita do shogunato já provinha efetivamente do comércio. De impostos sobre o transporte marítimo, sobre portões de controle e mercados e sobre ricos agiotas e fabricantes de saquê. Yoshimitsu também patrocinou o comércio com a China, dirigindo-se à dinastia Ming com um pedido de retomada das relações amistosas em 1401. A dinastia Ming interpretou seus presentes suntuosos como tributo e, em 1403, chegou mesmo a conceder a Yoshimitsu o título de Rei do Japão, cuja lembrança indignou nacionalistas japoneses modernos por desconsiderar o imperador japonês legítimo. Foi essa prosperidade comercial que tornou possível a construção por Yoshimitsu de seu lendário pavilhão dourado, em 1397, um retiro literalmente dourado nos subúrbios do noroeste de Kyoto. Inicialmente, grande parte dessa atividade assumiu a forma de pirataria, dirigida sobretudo contra a Península Coreana. Em 1350, uma frota de 100 navios piratas japoneses desceu sobre a costa coreana, e piratas japoneses retornaram à Coreia outras 5 vezes nesse mesmo ano. Como já vimos, a pirataria japonesa desempenhou um papel no estabelecimento da nova dinastia coreana Choson em 1392. O legado das invasões mongóis também deixou grande insatisfação interna no Japão, pois havia pouquíssimos despojos de guerra com os quais recompensar os guerreiros que haviam derrotado os mongóis. Afinal, expulsar invasores mongóis ia novas terras para serem distribuídas. Minamoto Yoritomo morreu em 1199 e sua viúva viveu por mais um quarto de século. Ela se tornou o verdadeiro centro do poder, por vezes chamada de a Shogun Freira. Era implacável e chega até a ser suspeita de ter arquitetado o fim da linhagem direta de Minamoto Yoritomo, com o assassinato de seu próprio filho mais novo, em 1219.
O término da linhagem de Yoritomo deixou sua própria família, os Hojo, em posição de controlar o shogunato de Kamakura como regentes. Naturalmente, porém, outros vassalos proeminentes de Kamakura tendiam a ressentir-se dessa dominação da família Hojo. Muromachi, 1333-1568. As circunstâncias realmente precisariam ser excepcionais para que o imperador se rebelasse, mas foi exatamente isso que ocorreu em seguida. Surgira uma disputa sucessória entre dois ramos da família imperial, que havia sido resolvida com um acordo para alternar o trono entre as duas linhagens após 1290. Em vez de abdicar em favor do outro ramo de sua própria família, contudo, em 1331, o imperador Go-Daigo, reinado de 1318 a 1339, rebelou-se. O shogunato de Kamakura talvez dispusesse dos recursos militares necessários para conter esse imperador rebelde, mas muitos guerreiros passaram a apoiar a causa imperial. Até mesmo alguns dos principais vassalos de Kamakura desertaram, entre eles um homem chamado Ashikaga Takauji, 1305-1358. A mãe de Takauji pertencia à família Hojo, regente em Kamakura, e ele reivindicava descendência de um ramo da família Minamoto. Com vassalos tão importantes voltando-se contra ele, em 1333 a cidade de Kamakura foi incendiada. A família Hojo e seus fiéis remanescentes cometeram suicídio em massa, e o shogunato de Kamakura chegou ao fim. A aspiração do imperador Go-Daigo não era apenas manter o trono, mas realizar uma verdadeira restauração imperial. O retorno do poder real do quartel-general militar dos shoguns ao governo central imperial. O imperador Go-Daigo, portanto, nomeou seu próprio filho como shogun e fundiu os cargos anteriormente separados de governador civil e militar das províncias em um único novo posto, que passaria a ser designado pelo imperador e não pelo shogun. Os principais guerreiros ficaram naturalmente insatisfeitos por serem excluídos por esse arranjo imperial, e rivalidades entre grandes chefes militares também criaram fissuras na corte. Em 1336, Ashikaga Takauji expulsou o imperador à força de Kyoto, entronizou um novo imperador de sua própria escolha e fez-se nomear shogun em 1338. Takauji tornou-se assim o primeiro de uma nova linhagem de shoguns Ashikaga. Esse shogunato Ashikaga também é conhecido como o período Muromachi, em referência ao bairro de Kyoto, onde os shoguns Ashikaga estabeleceram seu quartel-general. O imperador Go-Daigo, contudo, não se rendeu. Após ser expulso da capital, refugiou-se em um local ao sul de Kyoto chamado Yoshino. Passaram a existir agora duas cortes imperiais, e combates esporádicos entre essas chamadas dinastias do norte e do sul prosseguiriam por mais de meio século, até 1392. As questões de legitimidade imperial tornaram-se, porém, secundárias diante da ambição pessoal, pois os guerreiros utilizavam o pretexto de lealdade a um ou outro imperador para saquear vizinhos e adquirir terras. Em 1351, o próprio Ashikaga Takauji chegou até mesmo a mudar de lado, depois que seu irmão obteve temporariamente a vantagem em Kyoto. Após derrotar e matar o irmão, Takauji mudou de lado mais uma vez. Observou-se que sua ascensão foi realizada por meio de 3 traições, primeiro contra Kamakura, depois contra o imperador Go-Daigo e, por fim, contra o próprio irmão. O Japão ingressava em uma era de instabilidade, na qual se tornou comum que vassalos derrubassem traiçoeiramente seus senhores. Ashikaga Takauji devolveu a sede do poder à capital imperial Kyoto, embora se assegurasse de que o poder real permanecesse nas mãos do shogun e não do imperador. Kyoto voltou a florescer e os shoguns Ashikaga passaram a explorar uma economia urbana comercial em crescimento. No momento em que as cortes do norte e do sul foram reunificadas em 1392 sob o terceiro shogun Ashikaga, Yoshimitsu, 1358-1408, a maior parte da receita do shogunato já provinha efetivamente do comércio, de impostos sobre o transporte marítimo, sobre portões de controle e mercados e sobre ricos agiotas e fabricantes de saquê. Yoshimitsu também patrocinou o comércio com a China, dirigindo-se à dinastia Ming com um pedido de retomada das relações amistosas em 1401. A dinastia Ming interpretou seus presentes suntuosos como tributo e, em 1403, chegou mesmo a conceder a Yoshimitsu o título de Rei do Japão, cuja lembrança indignou nacionalistas japoneses modernos por desconsiderar o imperador japonês legítimo.
Foi essa prosperidade comercial que tornou possível a construção por Yoshimitsu de seu lendário Pavilhão Dourado, em 1397, um retiro literalmente dourado nos subúrbios do noroeste de Kyoto.